Oi pessoal da aula D, tudo bem? Como vocês estão? Estão aguentando firme? Já assistiram todo o nosso bloco de aspectos culturais do Brasil? Nós seguimos aqui nas nossas aulas de compreensão oral, aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Aí nós estamos num bloco de 6 aulas de compreensão oral, aqui nós vamos para a nossa 5ª aula, então temos mais essa e mais a última para a gente focar. Nós agora vamos sair dos aspectos culturais para falar sobre uma necessidade que todo mundo, um hábito que todo mundo deve ter, que é a vacinação. Então, seguem aí o canal, se inscrevam, deem aquele like, compartilhem e vão comentando, porque esses comentários que vocês vão fazendo nos ajudam muito a saber como é que vocês estão aprendendo, certo? Lembrando que o material complementar sempre é colocado também junto, então temos 2 momentos de estudo, esse aqui do vídeo e mais o material complementar que vocês vão estudar, ver também um pouco mais ali com o material, se vocês quiserem imprimir, enfim, está à disposição de vocês. Os objetivos então da nossa aula: desenvolver a habilidade de compreensão oral e refletir sobre a vacinação e recursos coesivos do português. Lembrando, compreensão oral diz respeito ao ouvido e a analisar a imagem também. Então, por isso nós estamos trabalhando com vídeos nesse sentido. Nós poderíamos trabalhar de outras formas? Sim, mas eu optei por trabalhar então com vídeos para vocês verem, olharem assim as expressões das pessoas e também vídeos de outros lugares para vocês terem contato com outras formas de falar o português, outros sotaques, outras expressões. Então, vamos começar com esse texto: mitos e verdades sobre a vacinação. Aqui, mito, então, é quando uma coisa ela é contada e não é verdade. Assim, é só uma coisa que dizem, mas não dá para confiar 100%. E verdade é verdade, não tenho o que duvidar. Então, esse texto ele está disponível no site do portal do Ministério da Saúde e ele está no material complementar também para vocês lerem ele na íntegra, porque é muito legal saber então sobre esses mitos e verdades da vacinação, que é um tema que muitas pessoas ficam em dúvida, são contra, mas a verdade é, a vacinação previne muitas doenças e é muito importante que as crianças sejam vacinadas, os adultos sejam vacinados e que a gente tenha esse hábito de ficar cuidando da nossa saúde. Então, o primeiro mito ou verdade que temos aqui é: as doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país, por isso não há razão para me vacinar. O que vocês acham? Isso é mito ou é verdade? Se uma doença já está quase erradicada ou já não tem mais assim ninguém com essa doença, erradicada significa que acabou, tá? Ou tá quase acabando. Não há razão para se vacinar? Mito ou verdade? Mito ou verdade? É mito. Vamos ver então aqui na tela grande o que está dizendo. Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que as causam continuam em circulação em algumas partes do mundo. Em um mundo altamente interligado, esses agentes podem atravessar barreiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Em 2017, por exemplo, na Europa, ocorreram surtos de sarampo em populações não vacinadas. Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido. A vacinação é essencial para que exista continuidade no controle, eliminação e erradicação de determinada doença. Embora não ocorram casos de poliomielite no Brasil desde 1990, por exemplo, não quer dizer que a doença não exista em alguma outra parte do mundo, que não haja risco de vê-la novamente no país e que isso não se torne um grande problema de saúde pública, especialmente nas pessoas que não têm um esquema vacinal completo. Então, voltando aqui, vocês podem ver, Então, uma doença
ter sido atestada, que quase não há mais foco, não tem mais perigo dela atingir o local onde vocês moram, é muito perigoso, por causa que nós vivemos em um mundo que as pessoas, enfim, estão circulando e que as doenças não se importam com a fronteira, não se importam com os muros que vão barrar um lugar para o outro. Enfim, se passam, né? Isso acontece e isso é uma questão de saúde pública, é além de outros fatores, né? Então, se a gente pode cuidar da nossa vida, da nossa saúde e da saúde da outra pessoa que está vivendo no mesmo espaço geográfico ou não, a gente deve fazer isso, né? Então, é um mito sobre as doenças, né, não ultrapassarem barreiras geográficas. Então, é muito importante que a vacinação ocorra. Segundo, né, mito ou verdade. Há efeitos colaterais da vacinação em bebês e crianças? Mito ou verdade? O que vocês acham? Vocês acham que há efeitos colaterais? Que é uma coisa que vai acontecer, se, né, de ruim ou não em crianças? Mito ou verdade? É verdade. Vamos ver aqui o texto então na tela grande. As vacinas, assim como qualquer medicamento, apesar de serem muito seguras, podem, em raras ocasiões, raras significa em poucas ocasiões, tá? Causar eventos adversos, que podem ocorrer em qualquer idade. Eventuais reações, como febre, vermelhidão e dor local, podem ocorrer após a administração de uma vacina, sendo raros os eventos graves. Mas os benefícios da imunização são muito maiores que os riscos dessas reações. A erradicação da varíola e a eliminação da poliomielite, paralisia infantil no Brasil, por exemplo, foi alcançada com o uso de vacinas, comprovando sua eficácia em promover proteção com segurança. Então, o que nós temos aqui? Voltando para a nossa tela, né? Então, por mais que haja o risco de bebês e crianças terem efeitos colaterais, o risco ele é muito menor do que se a gente não vacinar, se vocês não vacinarem as crianças de vocês, ou enfim, se não for dito sobre a importância da vacinação, porque uma vacinação não feita pode desencadear em muitos problemas de saúde a longo prazo ou agora também nessas crianças. E são raros os casos em que há danos colaterais, né, efeitos colaterais. Então, é melhor vacinar. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre outros mitos e verdades da vacinação no material complementar. Vamos ficar então de olho naquelas palavrinhas que estavam destacadas ali no texto. Nós tínhamos o embora, o por exemplo, o assim como, o apesar de. O que são essas palavras? Essas palavras, elas encontram-se nesse grupo que a gente chama de recursos coesivos do português. Recursos coesivos são palavras que dão sentido ao que a gente está dizendo. São palavras que podem mudar todo um sentido de algo que a gente queira dizer. Por exemplo, usar o mas. Quando a gente usa o mas, a gente está dando um sentido de oposição, né? Oposição no que a gente quer dizer. Se a gente usa um e, a gente está querendo adicionar informações. Isso a gente já está conversando também aos poucos, né? À medida que vão aparecendo esses recursos coesivos. Por exemplo, se eu uso porque junto, né, sem acento, eu estou dando uma explicação. Esse porque, ele é, então, um recurso coesivo. Aqui nós temos o embora. O embora, ele tem um sentido de concessão. Isso significa que, por mais que alguma coisa aconteça de X modo, não vai impedir que o que estava predestinado a acontecer aconteça. O por exemplo, ele é usado para exemplificações. Então, por exemplo, exemplificar, dar exemplos. Assim como tem um sentido de adição, de adicionar mais uma informação. Apesar de, tem um sentido de oposição. Vamos ver aqui no texto, então. Por exemplo, aqui, embora. Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que as causam continuam em circulação em algumas partes do mundo. Então, o que nós temos? Nós temos duas frases, né? Nós temos essas frases com sentidos distintos. Por mais, a gente pode ler assim também, por mais que as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países,
os agentes infecciosos que as causas continuem em circulação. Então, o fato dos agentes infecciosos estarem ainda em circulação não faz com que essas doenças elas tenham se tornado raras em muitos países. Então, é quando a gente tem uma situação X, tem uma Y e por mais que isso aconteça, não tem o que fazer, porque vai acontecer de qualquer forma. O por exemplo que a gente tem aqui, ele está exemplificando, né? Então, dá aqui um sentido. Embora não ocorram casos de poliomielite no Brasil desde 1990, por exemplo, então, podem ter outras doenças para serem citadas, mas a escolhida nesse caso é a poliomielite. Por isso, o por exemplo. Aqui nós temos o assim como. O que nós temos nesse assim como? As vacinas, assim como qualquer medicamento. Então, nós temos as vacinas e os medicamentos. Nós temos duas informações, né, que estão sendo juntadas por esse recurso coesivo, o assim como. O apesar de, ele dá então esse sentido de oposição, porque as vacinas, assim como qualquer medicamento, apesar de serem muito seguras, por mais que elas sejam muito seguras, podem em raras ocasiões causar eventos adversos. Então, esse apesar de tem um sentido contrário. Ok? Então, agora nós vamos ver então um vídeo da campanha da vacinação, que é contra o sarampo, enfim, vocês vão ver agora, tá? Então, vocês vão conhecer o Zé Gotinha, a Xuxa, que é uma personalidade muito conhecida aqui também no Brasil, né? Muitas gerações cresceram com a Xuxa na televisão, então vocês vão conhecer um pouquinho mais também dela. Assistam ao vídeo, ele tem só 1 minuto e vocês podem ver mais de uma vez. Tem legenda também que facilita, vocês vão poder acompanhar o que está sendo dito, mas tentem prestar atenção. Então, o que vocês acharam do vídeo? Vocês acharam legal? Ele é bem curtinho, né? Bem dinâmico, tem a legenda ali que ajuda também. Então, vamos aqui para as perguntas. Que tipo de vídeo é esse? Assinale a resposta correta. Então, as opções: reportagem, clipe musical, propaganda ou animação. Todos os textos que a gente tem visto, né, texto escrito, texto audiovisual, todos esses tipos de leitura de vídeos que a gente está fazendo, eles se encaixam em alguns tipos. Então, temos reportagem, que a gente já assistiu, clipe musical a gente viu também, né, do Festival de Parintins, propaganda, a gente já viu, Conheça Amazonas, animação, o do folclore. Então, se for para encaixar em um desses 4 tipos de texto, de vídeo, qual que vocês assinalariam, né? Segundo, qual o objetivo de um vídeo como esse? Vender alguma coisa, divulgar uma marca, convidar para um evento ou conscientizar a população? Tem uma resposta correta. 3. O que significa a expressão baixinho, baixinha, que é muito utilizada no vídeo? 4. O que significa a expressão é hora de? Como é utilizada no vídeo? Dê outros exemplos do que é hora de na sua vida. Então, é dito, né? É hora de vacinar, por exemplo, as crianças, né? É hora de... O que significa esse a hora de? E que outras situações a gente pode falar que é hora de na nossa vida, na vida de vocês? Respondam essas perguntinhas. 5ª, observe a fala da Xuxa. Se tem infância, tem vacinação. O que a palavra se indica? Que outros sentidos podemos ter com essa palavra? Construa outras frases com o sentido de: se você tem X coisa, tem, tá? Então, seguindo esse exemplo, se você tem alguma coisa, o que você pode ter? Vocês entendem o sentido desse se? Se tem infância, que sentido tem por trás? Pausa para vocês responderem. Então, ali naquele se, nós temos o quê? Uma conjunção, é um recurso coesivo também, que expressa uma condição, uma hipótese. Então, por exemplo, se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos aproveitar mais o passeio. Então, é uma hipótese, né? Se
eu tivesse acordado mais cedo, eu teria aproveitado mais o meu dia também. Se dormisse mais, estaria mais descansado. Se comesse bem, não estaria com anemia. Então, temos aqui alguns outros exemplos. Vocês veem que tem uma diferença desse exemplo aqui, se tem infância, tem vacinação, para esse aqui. Se dormisse mais, estaria mais descansado. O que acontece? Aqui nós temos a conjunção ser, dando uma condição, né? Mas o verbo sendo utilizado no presente. Aqui nós temos o ser dando essa condição, o tivéssemos, o dormisse e o comesse são estruturas do tempo do modo subjuntivo, e é um modo que a gente não estudou ainda, mas que vocês podem ir percebendo esse final, se, esse dois S, ele é presente no modo subjuntivo que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas que vocês já podem ir prestando atenção. E aqui vocês podem ver que nós temos depois da vírgula o futuro do pretérito, porque é uma combinação, é uma estrutura. Quando a gente quer dar condições, fazer condições no português ou hipóteses, o que a gramática nos diz é isso aqui: utilizar a conjunção ser com o modo subjuntivo e depois o futuro do pretérito no modo indicativo, tá? Segundo vídeo, né, 1 minuto de novo da campanha. Aqui vocês podem ver por que a gente precisa tomar as vacinas se algumas doenças já estão erradicadas no Brasil. Então tá conversando com o que a gente viu ali no mito ou verdade, né? O que vocês vão prestar atenção nesse vídeo? Quais são os recursos coesivos utilizados? Qual o sentido desses recursos? Qual o propósito de ser utilizado o pronome nosso e nossa ao longo do vídeo? Qual é o sentido? Por que está usando nosso, nossa e não porque? E não você, faça, ou usando o modo imperativo, né? Qual é a diferença da gente usar modo imperativo pro nosso ou nossa? Respondam aí e a gente quer acompanhar então esse progresso de vocês. E outra perguntinha para vocês ficarem pensando aí, se vocês já se vacinaram, se vocês conhecem alguém que já tenha se vacinado, essas vacinas elas podem ocorrer nos postos, nas unidades básicas de saúde, né, que a gente já falou numa aula específica sobre saúde, e vocês podem ter acesso a essas vacinas de forma gratuita nos postos. Então procurem o SUS, procurem a unidade de saúde mais próxima de vocês, certo? Então seguimos com o material complementar. Até mais e bons estudos!